Nós temos relatos de mulheres que foram ao ginecologista e que eles fizeram um exame de toque e ficaram manipulando essa mulher e falando coisas como você é muito apertadinha, coisas, né, que não fazem parte de um exame tradicional. Já ouviu falar sobre violência ginecológica ou obstétrica? Violências, agressões emocionais ou físicas que as mulheres sofrem ao irem ao médico ginecologista ou na realização de algum procedimento com o ginecologista ou com o obstetra, mesmo que no momento do parto. Já ouviu falar sobre isso? A Organização Mundial de Saúde considera uma violação dos direitos humanos fundamentais essa violência praticada por um ser que naquele momento está acima do paciente, né? O médico que detém todo o conhecimento sobre o quadro dessa paciente, né? Nós temos relatos de mulheres que foram ao ginecologista e que eles fizeram um exame de toque e ficaram manipulando essa mulher e falando coisas como você é muito apertadinha, coisas, né, que não fazem parte de um exame tradicional. A violência obstétrica também, no momento em que a mulher ela está bastante abalada, né, hormonalmente, sensível e que pode acabar sentindo muito mais as situações que ocorrem. Mulheres que engravidam muito cedo e que são julgadas e criticadas pelos médicos, mulheres que às vezes sofreram algum tipo de acidente e ficaram paraplégicas, e na hora do parto, tanto as pessoas que trabalham no meio, né, hospitalar, como os médicos começam a criticar de como essa mãe vai cuidar de um filho sendo ela paraplégica. E sendo que isso é um problema dela, né? A gente não tem nada a ver com isso, talvez ela já tenha organizado para isso, talvez não, mas ela não precisa passar por mais esse tipo de situação no momento do parto, ou de um exame, ou de uma consulta, ou um procedimento médico. A gente tem um índice elevado de situações de violência obstétrica e ginecológica, e no levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, nós temos um dado de que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados passaram por violência obstétrica e 45% na rede do Sistema Único de Saúde. Eles também dizem que a conduta vexatória pode ocorrer durante a gestação, o parto ou o pós-parto e que se manifesta por meio de violência verbal ou física e pela adoção de intervenções, de procedimentos desnecessários ou sem evidências científicas. Claro que provavelmente naquela hora o paciente não está em condições de saber disso e ele nem tem que saber, né? Ele não é médico. Então a gente tem um desrespeito acontecendo aí com muitas mulheres nessas situações. Algumas mulheres que relatam, né, que foram atendidas, procuraram uma ginecologista mulher e essa mulher as colocou em situação também vexatória, não somente os homens, tá? Existem alguns tipos, né, de violência que ocorrem nesse momento. A violência emocional, né? Xingar, humilhar, fazer comentários constrangedores em razão de cor, de raça, de etnia, da religião, da orientação sexual, da idade, da classe social. Nós temos também o fato de o acompanhante ser proibido e quando uma mulher vai ganhar um bebê, ela tem direito a um acompanhante. Ele pode ser um marido, pode ser um familiar ou não, pode ser um amigo, qualquer pessoa que ela entenda que vai se sentir bem acompanhada. Nós temos também o fato de ter quando a gente está falando do exame de toque, né, seja na época de obstetrícia, no sentido de que a mulher está grávida, ou na ginecologia, né, um toque exagerado é o quê, né? É um toque que é doloroso, que a mulher reclama, ela continua recebendo esse tipo de cuidado, né? Doloroso, incômodo e que no momento do trabalho de parto, inclusive, ele pode significar um risco de infecção ou de contaminação. E ele deve ser feito o tempo todo e tão pouco sem o consentimento da paciente. Toda hora o médico chega e faz esse exame de toque e mesmo que a mulher se sinta com dor ou incomodada, enfim,
esse toque ele acontece. Claro, ele é um acompanhamento da fase, né, de dilatação que a mulher se encontra, enfim, mas às vezes ele não é muito adequado, a mulher sentindo dor. Eu já vi também casos de ginecologia, mulheres comentarem que fizeram algum tipo de procedimento no consultório e os médicos não utilizaram anestesia, dizendo que elas eram manhosas. O fato também de se administrar ocitocina sem necessidade, um sorinho, né, que se coloca para induzir ao parto com medicamento, que causa muitas contrações na mãe e também, às vezes, dificuldade respiratória no bebê. Ele deve ser explicado para a mulher, ela deve consentir com isso ou não, né? Por que o médico está indicando isso? Porque ele tem pressa de fazer um outro procedimento, de ir para casa, de atender os seus outros pacientes? Ou é porque realmente essa mulher precisa? A realização também de manobra, que é apertar o útero de cima para baixo para facilitar, né, ou para forçar um pouquinho a questão do parto, né? Quer dizer, esses procedimentos eles podem acontecer, eles têm um porquê de serem utilizados e um quando ser utilizados, né? Então a mulher deve ser informada e deverá decidir se ela quer, se ela concorda ou não. Existe a episiotomia também, que é um corte vaginal que ocorre no momento do parto normal, né, para que exista mais espaço para o bebê nascer. Então, ela também deve ser informada disso, ele não deve ser feito sem necessidade, até porque esse corte ele é feito sem anestesia, né, é feito no momento que a mulher está lá morrendo de dor, ela nem sente essa dor perto das outras, mas é justo que ela saiba o que está acontecendo, porque depois ela leva pontos, isso tem consequências, né, na recuperação dela. Também os médicos não podem negar a escolha da posição do parto, né? A mulher tem direito de dizer se ela quer um parto de cócoras, né? Com agachamento, enfim. Claro que isso deve ser combinado antes, né? Com o seu médico, antes do momento de estar no hospital. Para ver também se esse médico se sente à vontade de trabalhar assim. Mas o fato é que não dá para chegar na hora, tu fez todo um planejamento de um parto de um jeito X, e se não existe riscos para o bebê e para a mãe, por que é que ele não vai ser aceito, tá? A questão de negar a anestesia, né? Toda gestante tem o direito de receber anestesia e, claro, até mesmo no parto normal, ela tem esse direito quando necessário. Claro que deve ser explicado a ela que vai ser um procedimento que impede um pouco dela fazer a força para ter o bebê, né? Então tem consequências, mas se for necessário, ela tem direito à anestesia. E também uma das violências que acontece é induzir a paciente a fazer uma cesariana sem que exista necessidade de uma cesariana. Ela tem direito de escolha se ela deseja um parto normal ou cesáreo, né? Uma coisa que às vezes ocorre nos hospitais é dificultar o contato imediato do bebê com a mãe e a amamentação assim que esse bebezinho nasce, tá? A mulher não deve ficar passando por dores e violências e abusos, né? No momento de um procedimento, de uma cesariana, de um parto, ou de um exame de consultório. Que você saiba disso, que a gente não passe por isso, que tenhamos médicos orientados também, né? Para que essas coisas não aconteçam, tá bom? Espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você acha que ajuda, deixa o seu like aqui, faz um comentário ou uma pergunta que irei responder. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Oi, sou Vialana Salatino, psicóloga humanista. Criei este canal para trazer empoderamento às mulheres de forma que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para obter mais conteúdo.